Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Comigo, aqui no estúdio, o Capitão Prestes. Olá, capitão. Olá, presidente Fabiano. Dia intenso, tá cansado? Bem movimentado. Tá certo, mas é assim que a gente gosta, né? Bem produtivo. Estamos preparados para esse desafio. Com toda certeza. Soldado bom só se testa na guerra. E vamos para cima. Gente, vamos lá, porque agora já temos definições a nível de Estado, a nível do Brasil, das eleições, e nós precisamos colocar aí a pauta em ordem. Mas, primeiramente, eu quero pedir para você que ainda não nos segue, você ainda que não está inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreva lá no Por Mais Brasil, vai lá só clicar no sininho, compartilhe também para seus amigos e também no Instagram pormaisbrasil.br e Facebook Por Mais Brasil. Siga a gente lá, acompanhe o nosso trabalho. Somos um grupo de direita, somos um grupo muito organizado que trabalhamos pelo reaparelhamento da sociedade. E conheça ainda mais nosso trabalho na nossa página pormaisbrasil.org. Vamos direto para a pauta, começando aqui pelo estado do Paraná. Está definido o quadro político no estado do Paraná, tendo aí terminado o período de convenções partidárias, e vimos que as principais candidaturas se movimentaram, mas algo me chamou a atenção, que foram normalmente chapas verticalizadas, ou seja, os vices do mesmo partido, tirando ali o PT, cujo o vice foi do Solidariedade. E essa foi a grande surpresa, né? A chapa encabeçada por Moro, do PL, vice também do PL, a chapa encabeçada por Sandro Alex, vice também do PSD, né? Que foi Rafael Greca, chapa encabeçada pelo Requião Filho, esse sim, um vice mais aí surpresa, que foi o Michele Caputo, do Solidariedade. Isso trouxe aí até uma certa discussão, houve até um racha dentro de Solidariedade por conta disso, mas foi mantido Michele Caputo como sendo vice do Requião Filho, né? Então, um quadro já consolidado. Mas o que mais me chamou a atenção foram as candidaturas proporcionais. Isso porque os grandes partidos, isso a gente espera que estes estejam mais organizados, e eu percebi que as chapas realmente foram fracas. Fracas no sentido de não ter havido um trabalho voltado a montar chapa. Vou começar pelo PSD, apesar da totalidade de candidaturas, seja federal, seja estadual, eu vi ali nomes, principalmente de mulheres, que produzem votos, pouquíssimos votos. Então, aquilo que nós chamamos a turma de baixo, muito para completar a chapa e não, de fato, para disputar eleição. Vi a Republicanos, esse saiu com uma chapa decepcionante para deputado estadual, somente 30 candidatos para deputado estadual, uma chapa, agora me falha a memória, é o 30 ou 40, mas ainda assim não foi na totalidade. É um partido aí com muitos recursos financeiros, um partido de maior visibilidade. Eu vi também o Novo também não lançou chapa, o Novo muito badalado aí com grandes nomes,
não lançou chapa completa também, PL lançou chapa completa, e a surpresa, de fato, foi o que nós construímos no PSDB. Chapa completa federal, chapa completa estadual, uma chapa competitiva para quem não tinha nada. E eu volto a dizer, aí foi surpreendente porque não tinha nada. Em pouco tempo, o Por Mais Brasil construiu uma chapa muito competitiva. Eu vi a imprensa falando capaz de fazer três. Três eu acho muito difícil, né? Até porque nós não temos nenhum grande puxador de votos. Só que se alguém se destacar, né, for muito fora da curva na chapa, mas ainda assim é uma chapa capaz de fazer 2 deputados estaduais, que já é grande coisa para quem não tinha nada. Volto a dizer, não tinha nada. Por exemplo, PSB, né, o 40 não lançou chapa estadual, só lançou chapa federal e ainda assim limitadíssima. Sabe lá se Luciano Dutti conseguirá a reeleição de deputado federal. Então vimos aí a maioria dos partidos com chapas decepcionantes, chapas fracas, né? Não nem quantitativas nem qualitativas, assim, sendo boas, e partidos de expressão, sabe? Partido que tem visibilidade, partido que já tem estrutura, né? Porque montar uma chapa prometendo dinheiro, e até porque esses partidos têm dinheiro, isso é algo normal, comum, e nem assim conseguiram, sabe? Nem assim conseguiram. Nós montamos a chapa de candidato estadual do PSDB sem prometer terreno na lua para ninguém. Para ninguém. Demos sim condição para que todos se elejam. Então montamos uma chapa 100 pessoas ou 100 deputados com mandato e dando oportunidade para várias lideranças, treinando. Acredito que o treinamento vai ser o diferencial dessa chapa. Então, aqui no estado do Paraná, consolidou-se as candidaturas majoritárias e, claro, a grande surpresa foi a inclusão da Cristina Grêmio para ocupar a segunda vaga de senadora pela coligação, né? O primeiro indicado, vamos dizer assim, do governador sendo Alexandre Cury, segundo sendo Cristina Grêmio, foi a grande surpresa, foi colocado ali, até porque houve uma pressão do MDB para lançar, para que, se Rafael Greca desistisse da campanha e fosse vice de Sandro Alex, mas eles queriam Álvaro Dias candidato ao governo. E houve um acerto final, onde Álvaro Dias declinou da candidatura e foi colocada a Cristina Grêmio como sendo a segunda candidata da chapa da coligação. Mas eu vejo que foi uma construção muito inteligente, pelo menos para o Alexandre Cury, que era reticente a essa indicação, não queria ter a Cristina no próprio palanque, mas olhando bem aí o desenrolar da coisa, foi muito bom para ele, porque Cristina não tira voto dele. A Cristina tira voto da direita. A Cristina tira voto do Delanhol. A Cristina tira voto do Paulo Martins, né? Então, para eles, foi muito bom. Acho que foi uma construção melhor do que Álvaro Dias. O Álvaro Dias, por exemplo, tira o voto dele. Poderia tirar o primeiro voto dele. Então, acho que para ele ficou muito bom. E a Cristina, ao final das contas, que estava aí abandonada, voltou para o jogo. Voltou para o jogo com uma candidatura majoritária, conforme ela queria. Então, desenho no estado do Paraná já concluído. Agora é um período aí de alguns dias que são os registros de candidatura, então não vai acontecer nada de extraordinário nessa situação. E nós, claro, travando, né, uma batalha após a outra. Tem sido assim, uma batalha após a outra para efetivar aí todo um planejamento que fizemos dentro do PSDB, mas estamos aí conseguindo construir e isso é muito bacana. Próximo bloco, vamos falar do cenário nacional. Estamos de volta ao Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Vamos falar agora um pouco do cenário nacional, como que ficou aí as candidaturas à presidência da República. Vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva repete a chapa com seu vice Geraldo Alckmin do PSB, né? Aí a frente de esquerda, que envolve partidos de esquerda. Então, Luiz Inácio Lula da Silva com Geraldo Alckmin.
Flávio Bolsonaro, do PL, fez uma chapa caseira, né? Puro sangue, se diz. Seu vice é Alfredo Gaspar, do PL. Ronaldo Caiado, do PSD, com o vice Gilberto Kassab, também do PSD, que é o presidente do PSD. Romeu Zema, do Novo, também uma chapa aí caseira, com Eduardo Girão, do Novo, como vice. Renan Santos, Missão, com seu vice Haroldo Medina. Augusto Cury, do Avante, vice Júlio Delgado, também do Avante. E Samara Martins, do UP, né? Com também vice do Raquel Brício. Eu acho engraçado esse UP, que eles não lançam chapa proporcional, não montam chapa proporcional. Tá? Para que lançar presidente da República? Só para encher o saco. Só para isso. Nada além disso. Tem outras candidaturas registradas do DC, falta vice ainda, do PCB, PSTU e PRTB. PRTB tem uma constante briga partidária lá, então o Avalanche lançando candidatura. O Rui Costa Pimenta, pelo PCO, e o Wilson Grassi, pelo Democrata, o antigo PMB, também com vice indefinido. Aqui é só para encher os patovar, como se diz. Não tem nenhum planejamento. Mas eu vou falar para vocês o que me chamou a atenção, tirando esses nomes que já lemos, alguns já tinha com a certeza, é o caso do PT, com o Lula, o Flávio Bolsonaro, o PL, o Caiado, o PSD, o Romeu Zema. O que me chamou a atenção foram dois partidos que estão virando extremamente fisiológicos. Extremamente fisiológicos. Não são... É o Republicanos e a Federação União Progressista. Sabe? Os dois ficaram em cima do muro, sem apoio, né? Caminham junto, ficam ali aquele tempo todo mamando, surfando na onda, e depois nós vamos ficar neutros no primeiro turno. Sabe aquela coisa que quer ganhar sempre? Quer ganhar sempre. Não, vamos acompanhar para ver quem que vai ganhar, e conforme quem for ganhar, a gente vai apoiar depois. Sabe? Não se posiciona. Olha, rapaz, olha, é pior do que ser adversário, sabe? É pior do que ser adversário. É ficar em cima do muro. E são partidos que se dizem de direita, gostam de surfar na onda da direita. Gostam mesmo. O Republicanos, então, gosta de se beneficiar da onda de direita. Mas chega na hora do vamos ver, tá aí em cima do muro. Não vamos declarar apoio no primeiro turno, vamos ficar neutros para depois decidir. E o eleitor às vezes fica perdido, né? Eu acho que é hora até de haver um esclarecimento e o eleitor deixar esses partidos de lado. Se posicionar por partidos que têm posição, né? Tomar dianteira e se posicionar por partidos que têm posição e deixar eles, né? Realmente tirar ali o voto deles, principalmente aí os grupos de direita, não colocar voto, principalmente deputado federal, nesses partidos, que é deputado federal que é a alavanca para tudo isso, porque eles querem tempo de TV e dinheiro, fundo eleitoral, fundo partidário. É isso que eles querem, sabe? E para isso são extremamente fisiológicos. Começa a agregar nos vários estados gente de esquerda, gente de direita, gente de tudo quanto é lugar, simplesmente para ter fundo eleitoral e fundo partidário. Não tem, de fato, uma posição programática de partido, sabe? Não assume uma postura ideológica dentro do partido. Quer atirar para tudo quanto é lado. Eu acho que seria bom o eleitor começar a enxergar isso. Enxergar esses partidos que não tomam lado, nenhum nem outro. E também não oferece candidatura. Porque tem partido que não fica nem de um lado nem de outro, mas oferece candidatura. Sabe? Então, se você não vai apoiar
nem A nem B, vai lá, sai com um candidato próprio. Ofereça candidatura. Agora ficar em cima do muro, ficar esperando quem vai pontuar mais para depois se vender, para depois negociar cargos, ministérios, esse tipo de coisa, isso é vergonhoso demais. Isso é vexatório demais. Sabe, isso é por demais covarde. Espero que o eleitor olhe para isso. E eu vou, capitão Prestes, sempre lembrar. Vou lembrar em todos os nossos programas, vou lembrar para o pessoal, para o eleitor, gente, não votem gente desse partido, não. Partido chuchu, sabe? Partido chuchu mesmo. Partido, assim, sem uma identidade. Isso, para mim, é não ter identidade. Mas eu acompanho. Estão sempre querendo surfar nas ondas mais altas. Se o movimento de direita tá bem, aí começa a querer, não, nós somos de direita. Republicanos, principalmente, fez muito isso. Somos de direita, somos de direita, somos de direita. Sim, mas então por que não está apoiando o candidato de direita? Por que não está apoiando? Ah, mas é porque nós não somos lá Bolsonaro. Ok, então apoia o Caiado. Né? Apoia o Caiado, apoia o Zema. Agora ficar em cima do muro, não apoiar ninguém. Sabe? Não apoiar ninguém, isso daí, para mim, não deveria existir, não deveria participar da eleição. Né? Não participe da eleição. Tem lógica, capitão? Não, olha, não, vai para o campo de futebol. Né? 2 times estão jogando. Aí você vai. Para quem que você vai torcer? Não, para ninguém. Ué, então não vai para o campo de futebol? Você vai fazer o que lá? Vai para o campo de futebol, tem que torcer para um ou para outro. Então, partido tem que ser assim. Tem que ter posição política. Não pode ir só para ficar comendo da rabeira. Né? Então, o eleitor tem que enxergar isso. Enxerga. Não vote nos deputados desses partidos. Não vote. Porque eles não querem entrar no jogo. Eles querem simplesmente ali ficar esperando tal para depois se vender. Para vender posição a troco de ministério. Aí, se a direita ganha, eles se vendem para a direita. Se a esquerda ganha, eles também se vendem para a esquerda. Não tem identidade. Partidos sem identidade. E esse é o quadro nacional. Né? O Zema teve aqui na convenção do Novo, que foi dia 5, né, o último dia. Eu ouvi dizer que não deram sequer a palavra para ele lá. Acho isso também assim, algo muito estranho. Né? Porque o Novo aqui do Paraná estava muito colado no PL. Só que com a candidatura majoritária do Zema pelo Novo, que é um bom nome, tá, gente? O Zema é um excelente candidato. Aí ficou um pouco aqui atravessada a situação no estado do Paraná. E o Zema teve aqui no dia 5 e, segundo ouvi, não deram a palavra para ele na convenção. Agora, volto a dizer, há uns dias que vai acontecer aí registro de candidatura, então não vai ter tanto foco político aí, discurso e tal, não vai ter tanta coisa. É um período que vão se concentrar para organizar as chapas no que diz respeito aos registros de candidatura, que é muito importante. E nós também aqui estaremos focados neste processo. Mas precisava passar aí uma leitura mais clara de como ficou cenários estaduais aqui no Paraná e também cenário nacional. E eu acho que ficou bem explicado. Ficou alguma dúvida, capitão? Acho que entendeu legal. Tudo esclarecido. Ok, então vamos em frente então. E um grande abraço a todos, uma excelente semana. Até o próximo Pode Mais.